Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e para falar de um assunto que está muito no nosso dia a dia. E quando eu resolvi falar sobre essa questão, foi até a pedido assim das pessoas que frequentam lá a nossa casa, porque hoje o que a gente mais ouve nos noticiários é isso, né? É corrupção, é desvios, é roubo e etc. E isso é algo que parece que fica tão impregnado em nós, no nosso dia a dia, e as pessoas quando vêm ao centro espírita, ouvem palestras, nos ouvem falar sobre a doutrina e tudo mais, tem sempre aquela dúvida, aquela dificuldade, poxa, mas na visão espírita, né, por que tudo isso acontece, por que as coisas acontecem dessa forma e tudo mais? Então eu resolvi entrar um pouquinho no assunto para tentar entender essa questão da corrupção e de alguma forma tentar passar um pouco para as pessoas como que nós podemos fazer para entender um pouco essa, digamos assim, essa chaga aí que consome a nossa sociedade, as nossas relações de uma maneira tão intensa. Mas antes de começar a falar, eu optei por começar com uma história. Eu acho que a história, ela sempre nos ajuda a entrar dentro do tema de uma maneira um pouco mais, digamos assim, ampla, e com um exemplo que pode demonstrar para nós exatamente a amplitude desse tema que é a corrupção. E a minha história é uma história, antes de eu começar, é uma história fictícia, que envolve personagens fictícios, e qualquer semelhança com acontecimentos reais será mera coincidência. E a minha história trata de uma pessoa, de um cidadão, né? Vamos chamá-lo de José, por exemplo. Ele é um cidadão que estudou em colégio público, se formou e quando estava na sua idade de iniciar uma carreira profissional, prestou um concurso público para trabalhar na prefeitura da sua cidade. Conseguiu passar, entrou num departamento. E a partir daquele momento, o nosso personagem começa a ganhar, com o passar dos anos, funções, posições. Ele continuou estudando, continuou se aprimorando, recebeu promoções e assim ele foi avançando na sua carreira profissional dentro da prefeitura. Num determinado momento, José foi chamado pelo seu superior, que disse a ele o seguinte: José, como você é um funcionário de muitos anos aqui da prefeitura, um funcionário devotado, que nós depositamos a nossa confiança, nós vamos transferir você de departamento. Nós vamos colocar você no nosso departamento de compras aqui da prefeitura, porque a partir desse momento você vai coordenar todas as compras de todos os materiais, de todos os insumos que são utilizados aqui no serviço público. Ele ficou feliz, chegou em casa, contou para a esposa, para os filhos da sua promoção e assim ele começa a sua carreira na sua nova função. Pois bem, num determinado momento, ele recebe lá um pedido de uma necessidade de compra para o município. E era um pedido de compra de insumos hospitalares. Ou seja, o município estava precisando de agulhas, seringas, luvas descartáveis, gaze, esparadrapo e etc. Pois bem, José publica o edital, colocando ali a lista de produtos que seriam necessários para a prefeitura. E o que se espera de um profissional do serviço público na função do José? Espera que ele selecione os melhores fornecedores, com os melhores produtos, com o menor prazo de entrega, porque é isso que a sociedade espera de um profissional
que está numa função do serviço público, para que ele possa prestar o serviço da melhor maneira, atendendo às expectativas daquela sociedade. Pois bem, ao publicar aquele edital, duas empresas se candidatam. Então nós temos a empresa A e a empresa B. A empresa A, ciente das prerrogativas do José e das expectativas dele em relação ao produto, o dono da empresa A tem um capital na sua mão. E ele pega aquele capital e investe na sua empresa. Investe em equipamentos, investe em mão de obra, na contratação de profissionais, no sentido de oferecer materiais de qualidade com o menor preço e a melhor condição, para que ele possa, assim, ganhar aquela concorrência e, ganhando aquela concorrência, ter o seu lucro e ter as expectativas da sociedade atendidas. E investe aquele seu capital. Temos o empresário da empresa B, que também tem o mesmo montante de capital. Olha a lista de materiais. Só que esse empresário da empresa B, ao invés de fazer o que o empresário da empresa A fez, pega aquele capital, aquele dinheiro que ele tinha e liga para o José. E diz para ele o seguinte: José, vamos tomar um café qualquer dia desses? E isso acontece. Ele chega até o José e toma café com o José. E oferece a ele uma oportunidade de ganho além do que ele oferia como salário. Oferece a ele a possibilidade dele oferecer, através de um ganho que ele poderia obter, uma condição melhor para a sua família, uma condição melhor para as suas necessidades materiais e etc. José vai para casa, pensativo, e retorna ao seu trabalho. Quando ele retorna ao seu trabalho, faz o que tem que fazer e dá a vitória à empresa B. O que acontece a partir desse momento? O nosso amigo José, ele atendeu a uma pretensão pessoal sua. Ou seja, pensou, bom, eu com esse dinheiro vou poder trocar de carro, vou poder dar uma condição melhor de estudo para os meus filhos, vou poder fazer uma viagem para a Europa, eu vou poder trocar de casa, viver num lugar melhor e etc. A partir desse momento, José passa a ter uma relação com o empresário da empresa B bem próxima. Saem juntos para almoçar, as suas famílias se tornam amigas e essa situação se perdura por muito tempo. O que aconteceu com o empresário da empresa A? Bem, esse quebrou. Quebrou porque não conseguiu atender a demanda que imaginava atender, teve que demitir funcionários e ficou numa situação difícil. O que aconteceu com a sociedade que esperava receber os insumos hospitalares necessários para que fossem atendidas no serviço público de saúde de maneira adequada? A pessoa vai até lá e dizem para ele, não temos seringa, não temos luva, falta esparadrapo, o equipamento, as luvas que entregaram para nós são de péssima qualidade e etc. Como eu disse para vocês, essa é uma história fictícia, tá? Para que a gente pudesse refletir um pouco mais e a partir dessa história que eu estou contando para vocês, eu vou utilizá-la como exemplo das reflexões que nós vamos fazer de agora em diante. A corrupção, ela é o atributo de uma relação, pois é algo que se realiza com mais de uma pessoa. Se realiza através de um entendimento entre dois polos, duas pessoas ou muito mais. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala de corrupção,
Isso é algo que eu gostaria que os senhores, a partir de hoje, começassem a prestar mais atenção. Quando a gente ouve o noticiário, normalmente nós observamos sempre um polo da corrupção. Nós não conseguimos, às vezes, pela forma como ela nos é apresentada, imaginar as duas situações, porque ninguém é corrupto sozinho. Como ele diz ali, a corrupção é um atributo de uma relação, pois ela se realiza com mais de uma pessoa. Então eu só consigo praticar o ato da corrupção se eu estiver praticando esse ato com outra pessoa. Então o nosso personagem, ele só conseguiu praticar a corrupção porque havia uma outra pessoa envolvida. E ela se realiza através do entendimento entre dois polos. A palavra mesmo, corrupção, ela tem esse co aqui na frente, exatamente porque ela precisa de mais de uma pessoa. É a mesma coisa que, por exemplo, colaboração, cooperação e etc. Então esse co é para deixar claro para nós que a ruptura, né, que corrupção vem de ruptura, ela acontece com mais de uma pessoa. Então quando a gente observa assim, normalmente a gente vê nas televisões, a gente vê a pessoa sendo presa, né, mas a gente vê sempre um lado, mas tem o corrupto e há também o corruptor. O que a corrupção corrompe e destrói? Se há uma ruptura, algo que se corrompe, o que a corrupção ela corrompe? O que ela destrói? O tecido social, elimina a confiança que as pessoas têm, elimina a confiança nas instituições e prejudica as relações sociais como um todo. Então, o que um ato de corrupção ele acontece? Ele destrói a relação de confiança que há entre as pessoas. Porque a partir do momento em que alguém usa da sua prerrogativa, usa da sua posição, usa da sua condição, pensando exclusivamente na sua pretensão pessoal, ou seja, em detrimento da convivência, a pessoa coloca acima disso sua pretensão pessoal, o que ela faz? Ela elimina a confiança que as pessoas têm, elimina a confiança nas instituições e prejudica as relações sociais como um todo. Ou seja, nós passamos a desconfiar das instituições, desconfiamos das relações e começa a haver toda uma ruptura de confiança mútua que acaba envolvendo a todos nós na sociedade. Então, além do que a gente observa como prejuízo, que muitas vezes eu tenho um exemplo do serviço público, mas nós sabemos que corrupção não é um privilégio, entre aspas, do serviço público, ela está em todos os lugares, mas principalmente nessa questão do serviço público, além de tudo isso, ocorre o prejuízo e o dano à sociedade, a um grupo de pessoas que ali está. E por que as pessoas fazem isso? Né? Se tem tanta coisa, por que elas fazem isso? Porque levam vantagem, porque conseguem o que querem, porque oferem um benefício e porque estão mais interessadas em suas pretensões pessoais. Ou seja, é eu colocar na frente o meu desejo pessoal. É eu pensar primeiramente no que eu posso conseguir como ganho. E essas coisas acabam se transformando e vão aumentando de maneira muito mais intensa a partir do momento que eu consigo o que eu quero, a partir do momento que eu levo uma vantagem e a partir do momento que eu consigo captar um benefício em função disso que eu realizo. Então é por isso que as pessoas fazem isso. É por isso que as pessoas cedem a esse vício, né, a esse mal que é a corrupção. E como fica a questão da conduta ética? A ética é um problema quando alguém pretende fazer triunfar seu próprio ganho em detrimento da convivência.
É quando uma ambição pessoal ou particular prevalece em prejuízo da convivência. Ou seja, o que nós esperamos da relação de convivência, né? O que eu espero vivendo numa sociedade? Eu espero que as pessoas que convivem comigo tenham uma postura ética no sentido de respeitar o próximo, de respeitar a nossa relação de convivência. E ela passa a ser um problema quando a pessoa pretende fazer triunfar o seu desejo. Quando eu levo uma vida, quando eu levo a minha conduta pensando única e exclusivamente nos meus desejos, nas minhas necessidades e na minha condição naquele momento. E aí é que a conduta ética passa a ser um problema. E o que seria ideal em termos de convivência? É quando há um alinhamento entre a expectativa da sociedade em relação ao que se espera como regra de convivência. Quando há um desalinhamento entre o que alguém quer e o que a sociedade espera, ocorre a ruptura da conduta ética. Ou seja, o que seria ideal em termos de convivência? É que todos nós pudéssemos conviver no sentido de que nós colocássemos na frente a relação de convivência, em que eu conseguisse pensar em que a minha atitude pode prejudicar o outro. E eu vou voltar ao exemplo que eu dei no início da minha palestra, da história que eu contei para vocês. A pessoa que aceitou o dinheiro para facilitar a negociação, ou seja, para aquele empresário, ele assumiu um papel que ele não privilegiou a convivência. Ele fez um desalinho entre o que alguém quer e o que a sociedade espera. Como eu falei para vocês, o que a sociedade espera de uma pessoa que está naquela função? Que ele, naquela função, adquira os melhores produtos, com preço melhor, na melhor condição. A partir do momento em que ele passa a inverter esses papéis, ou seja, ele começa a pensar nele mesmo, ele faz uma ruptura com o que a sociedade espera dele. E até um fato interessante, que essa condição ela é tão assim, digamos assim, enviesada, que até os papéis se invertem numa relação como essa. O fornecedor B, que era o vendedor, ele passa a ser o comprador. E quem estava comprando passa a vender. Aí vocês falam assim para mim, poxa, Cláudio, não entendi. Vou explicar para vocês. Quem ia lá para vender, passou a comprar. E o que ele comprou? Comprou a decisão de quem tinha que escolher o produto. E quem estava ali para comprar, vendeu. Vendeu o quê? Vendeu a sua decisão. Ou seja, houve uma ruptura entre o que a sociedade esperava daquele profissional naquele momento. A ética é a vitória da convivência coletiva em detrimento das pretensões pessoais. É o respeito e consideração ao outro. Ou seja, quando a gente fala assim, olha, a pessoa teve uma conduta ética adequada. O que é uma conduta ética adequada? É quando eu coloco na frente o bem coletivo ou o bem das relações ou a harmonia da convivência. É quando eu consigo, mesmo sabendo que eu posso ter uma vantagem, eu consigo parar e pensar no prejuízo que eventualmente eu possa causar a uma relação de convivência. Quando eu consigo fazer isso, o meu princípio ético sai vitorioso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar na situação assim? Ah, mas isso aqui é assim porque todo mundo faz, né? Então todo mundo faz, aqui é assim mesmo, tem que fazer assim porque se não der não vai.
e etc. E a gente começa a entender isso como algo normal, como algo natural. Vocês sabem que isso tem um nome? Isso se chama legitimação pelo procedimento, em nome da tradição legítima. Ou seja, é quando uma conduta errada é feita por todo mundo, e porque todo mundo faz, ninguém para questionar aquele ato que está sendo cometido. Então, ele se legitima simplesmente pela tradição e pelo procedimento. Todo mundo faz. E às vezes você está num ambiente onde tem um determinado local, onde estão as pessoas ali envolvidas, você chega ali, poxa, mas isso está errado. Está errado, mas todo mundo faz. E a prática enviesada, ela acaba se legitimando pelo procedimento. Ou seja, nós perdemos muitas vezes até a capacidade de parar, pensar e refletir sobre aquilo que está acontecendo. Espera aí, mas isso é errado. É errado, mas todo mundo faz. Às vezes você chega no ambiente, você fala assim, mas eu queria... Não, mas aqui não é assim. Aqui todo mundo faz isso. E é quando a prática se impõe acima da ética, acima dos padrões de convivência, de respeito de convivência, ou seja, aquele ato ele se legitima simplesmente pelo fato de que a grande maioria das pessoas fazem aquilo. Quais os caminhos para se diminuir com a corrupção em uma sociedade? Vocês já pensaram sobre isso? Quando a gente ouve a notícia, sempre, todo dia, liga o rádio, liga a TV, e a gente ouve, e a gente chega uma hora e a gente fala, poxa, o que a gente poderia fazer para que isso diminuísse, ou pelo menos para que isso não acontecesse da forma que vem acontecendo? Existem dois caminhos. O primeiro deles é uma sociedade com órgãos reguladores, como a nossa, né? Com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Justiça, né? Com as leis que estão aí, né? Apesar de às vezes a gente ter a impressão de que muitas coisas às vezes não funcionam, mas as leis estão aí. Esse é um caminho que uma sociedade, são instrumentos que uma sociedade possui para poder coibir a prática da corrupção. E tem um outro, chamado formação moral, né? Esse segundo aqui é o que tem maior efeito na diminuição da corrupção. E por que ele é o que tem maior efeito? Porque é aquele que começa num outro conceito, não da punição, e sim nos questionamentos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Antes de eu falar sobre isso, alguém aqui conhece ou já ouviu falar da história do Anel de Giges? Não, eu vou contar para vocês. É uma história contada pelo filósofo Platão. E ele diz assim, ó, o filósofo Platão, em sua obra A República, narra a lenda do pastor Giges, homem honesto e trabalhador. Certo dia, após uma tempestade, abre-se uma fenda no chão e o rebanho do pastor Giges é engolido. Ele resolve entrar na fenda e encontra no fundo do abismo o cadáver de um gigante que trazia apenas um anel em um dedo. Giges coloca o anel e segue para a assembleia de pastores destinada a preparar para o rei sobre a situação do rebanho. O pastor então percebe que ao girar o anel para baixo, ele se torna uma pessoa invisível. Virando o anel para cima, ele volta a ficar visível. Eufórico com a descoberta, Giges vai ao palácio e, estando lá, gira o anel e fica invisível. Agora, longe de qualquer punição, Giges seduz a rainha, assassina o rei e usurpa o trono, iniciando sua longa dinastia.
O que essa história de Giges quer nos dizer? Então ele diz lá que ele era um pastor, como ele diz ali, um homem honesto e trabalhador. Até que um dia ele encontra o anel. E encontrando o anel, ele descobre que o anel dá a ele o poder de ser invisível. Quando ele vira o anel, ele se torna invisível. E a se tornar invisível, ficou invisível também o homem honesto e trabalhador. Ele deixou de existir. E aí ele simplesmente fez o que tinha dentro do seu íntimo, ou seja, assassinou o rei, usurpou o trono e com isso iniciou a sua dinastia. Platão, ao narrar essa história na obra da República, ele quis passar a seguinte mensagem: a moral seria aquilo que você faria, não importa a condição. Então, moral, o que é? Moral é aquela conduta, é aquele comportamento que eu tenho, independentemente da condição em que eu estou. Eu até fiz uma palestra aqui um tempo atrás, que eu falei das câmeras, né, de vigilância, e eu até contei aqui que eu ouvi uma história de um professor dizendo que ele foi convidado numa escola particular para falar sobre a questão se instalavam ou não câmeras na escola para fiscalizar o comportamento dos alunos. Então tinham pais que eram a favor da instalação e tinham pais que eram contra a instalação. E no meio daquele debate ele ouviu o seguinte argumento: as câmeras estarão aqui para moralizar o comportamento dos alunos. Ora, qual é a mensagem que se passa quando se coloca câmeras para os alunos? Quando houver câmeras, vocês não fazem. Quando as câmeras não estiverem presentes, façam. Ou seja, aonde fica a condição moral da história? Ou seja, se eu ver uma carteira ali em cima daquela mesa e aquela carteira não for minha, eu não vou pegar aquela carteira. E eu não vou pegar aquela carteira não porque se tem ou não tem câmera, ou se tem ou não tem alguém olhando. Eu não vou pegar aquela carteira porque aquela carteira não me pertence. A minha moral independe da minha condição, independe da minha situação, como o caso que eu narrei aí do pastor Giges. Ou seja, ele era uma pessoa visível e se transformou numa outra pessoa invisível. E moral é exatamente aquilo que você faria independentemente da condição em que você está. A moral já dá conta da convivência por si só. Ou seja, uma sociedade onde os padrões morais são mais elevados, ela por si só já dá conta da convivência. Os órgãos reguladores que eu citei anteriormente até são necessários, mas não há uma necessidade tão intensa de regular o comportamento daquela sociedade. Por quê? Porque a moral dá conta por si só das relações de convivência entre as pessoas. Uma sociedade altamente fiscalizada é uma sociedade moralmente pobre. Quando a gente fala assim de sociedades que são altamente vigiadas, altamente fiscalizadas e etc., é por quê? Porque o Estado está dando uma mensagem para as pessoas que ali estão. Se eu não fizer isso, eu não consigo regular. Então eu preciso fiscalizar, eu preciso impor leis, eu preciso fazer coisas porque a moral não dá conta da convivência. É aquilo que eu falei anteriormente, o trabalho de formação moral, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E o que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. O termo tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Ou seja, a moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação e da tradição. Ou seja, eu consigo adquirir preceitos morais através do que eu aprendo, através do que eu observo, através do que eu questiono sobre valores. Ou seja, o que eu me acostumo relativo aos meus costumes de convivência.
A experiência escolar. Quanto de nossa vida escolar discutimos e refletimos sobre valores coletivos de consciência, valores morais e princípios éticos? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos nós passamos pelas escolas, né? Então nós aprendemos quais eram os rios das margens direitas do Amazonas, da margem esquerda, aprendemos a fazer equações de primeiro e segundo grau, aprendemos um monte de coisa, aprendemos regras de português, etc., extremamente importantes e necessárias para a nossa vida cultural e para a nossa vida profissional. Não é isso? Nós vivemos numa sociedade que exige formação para as pessoas assumirem postos. O engenheiro ele precisa ser formado, o advogado tem que ser formado, um médico tem que ser formado, mas nós reclamamos que precisamos de cidadania, precisamos ter cidadãos conscientes. E o que a gente aprende na escola sobre valores coletivos de consciência e valores morais e princípios éticos? O que a escola ensina para a gente? Qual que é a grade curricular das escolas, sejam elas públicas ou privadas, que preparam os jovens a serem cidadãos? Precisamos incentivar debates sobre cidadania, criar condições de discussão e reflexão com vistas a habituar as pessoas a discutir seus pontos de vista e debater cidadania. O que eu quero dizer é que nós temos que começar a nos preocupar com isso, começar realmente a debater esses aspectos relacionados a valores de convivência, a valores de cidadania, o que é ser um cidadão. É o que eu quis dizer, a nossa sociedade reclama de princípios de cidadania, mas nós não sabemos formar cidadãos. Não temos esse princípio, não há nas grades curriculares temas, aulas, professores, momentos específicos em que nós preparamos os nossos jovens para viver com cidadania. Introduzir isso no currículo escolar particular e público, nos debates em família, nas instituições religiosas, no trabalho, etc. Ou seja, eu acho que esse é um compromisso que todos nós temos que ter. Essa discussão de valores, ela tem que estar presente nas nossas vidas em todas as oportunidades. Porque nós só vamos conseguir mudar esse estágio de coisa se nós pararmos para fazer essas reflexões. É a formação moral, como eu disse lá no início. É ela que vai dar a base para que a gente possa realmente construir uma sociedade melhor. Aqui eu queria só fazer uma coisa que eu já falei numa palestra anteriormente, para já entrar na questão da doutrina espírita. 2 bilhões de seres humanos no mundo se declararam ser cristãos. No Brasil, pelo último censo divulgado pelo IBGE, 86,8% da população se declarou cristã. Então, o que eu quero dizer, e eu vou dar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Digamos que nós viéssemos de um outro planeta. Nós chegássemos aqui e não conhecêssemos nada da Terra. E uma pessoa fosse nos apresentar ao planeta. Falar, olha, aqui é o planeta Terra, aqui são os continentes, aqui são os povos que habitam, tal e tudo. Legal, aí ele ia chegar e falar assim, puxa, que bacana, eu queria conhecer algum lugar. Ele olha assim e vê o nosso país, o Brasil. Ah, eu queria conhecer o Brasil. Como é que são? Ah, aqui no Brasil tem pessoas de várias raças, conta a história. Ah, legal. E essas pessoas, qual é a religião dessas pessoas? Não, 86,8% das pessoas se declaram cristã. Ah, cristão, o que é cristão? Ah, cristãos são os seguidores dos ensinamentos de Jesus. Ah, é? E o que esse Jesus ensinava? Ah, esse Jesus ensinava 3 conceitos da filosofia dele. Todos somos iguais, ou seja, não há privilégios. Que mais? Ame o seu próximo como a si mesmo e trate a todos da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Se eu venho de fora e leio isso aqui, eu falo assim, puxa, legal, eu vou lá nesse país, porque se 86,8% das pessoas se dizem cristãs e os princípios da filosofia cristã são esses, imagino eu que lá seja um lugar maravilhoso para se viver. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem uma coisa que está escrita no banner
do nosso banner, mas tem outra coisa que a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia. Isso é só para a nossa reflexão. E mais um último é não julgar e ser indulgente. Haverá ainda esperanças de mudar? Tem hora que vocês desligam lá o noticiário, vocês falam, puxa, será que um dia isso vai acabar? Vocês estão com esperança que as coisas possam ser diferentes ou vocês estão desanimados? Eu estou achando que vocês estão desanimados, então, mas eu vou dar uma esperança para vocês aqui agora. A corrupção é histórica e cultural, por isso é que pode ser mudado. Vocês já ouviram falar que isso não tem jeito? Isso é uma coisa histórica, isso é cultural e não tem como mudar. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Exatamente por causa disso é que a gente pode mudar. Por que eu estou falando isso? O homem tem instintos, mas os instintos não dão conta de tudo. Por isso vamos mais além. Inventamos, criamos, improvisamos. O homem pode, portanto, modificar a convivência. Ela pode ser melhor. Sabe por que nós podemos mudar? Porque nós somos homens, estamos já no estado hominal. Nós somos diferentes dos animais, por exemplo. Um animal que é regido pelos instintos, ele já nasce com todos os seus instintos já previamente definidos, com todas as suas condições, ele já sabe do que ele tem que se alimentar, quando ele tem que procriar, o que ele tem que fazer para sobreviver, etc. Uma abelha que convive numa colmeia tem aquela que é a operária, tem aquela que é a guerreira, e aquela que é operária vai viver operária porque aquela é a condição, é o seu instinto. Nós já estamos numa condição acima. Nós temos condições de mudar, nós temos condições de fazer diferente. E quando a gente fala que é cultural, é exatamente isso, é formação moral. Nós não estamos mais aqui simplesmente para atender os nossos instintos de prazer, de desejo, colocar tudo isso à frente da convivência. Nós já estamos no momento e temos a total condição de parar, refletir e fazer diferente. Podemos sim mudar. Há sim essa esperança e essa condição de mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês que, apesar de nós vivermos num ambiente onde aparentemente não há mais esperança e tudo, nossa sociedade está mudando. Coisas que eram toleradas há anos atrás, hoje já não são mais toleradas. Se nós formos pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que algo pode ser mudado. Cigarro, né? Eu tenho já 53 anos, eu vivi uma época onde as pessoas fumavam em todos os lugares. Simplesmente se fumavam em todos os lugares. E hoje, eu entrando aqui, eu não vi nenhuma placa dizendo que era proibido fumar aqui. Por que não tem placa que não é proibido, que é proibido, que não é proibido, que é proibido fumar aqui? Porque não precisa de placa. Mesmo quem fuma, ao entrar aqui, não vai fumar. E por que não vai fumar? Em respeito à convivência das pessoas que não fumam. Ele não precisa de uma placa para dizer para ele que não pode fumar. Isso é uma mudança. Eu vivi um tempo em que as pessoas fumavam em qualquer lugar. Poucos se importavam com quem estava presente, porque era comum. É algo cultural que se modificou com o passar do tempo. Tem um quadro que passa no programa Fantástico, que é aquele lá, vai fazer o quê? Quem já viu, né? Que eles colocam pessoas em situações para ver a reação das pessoas. Existem muitas situações que são colocadas aí que eu tenho certeza que há 30 anos atrás não causariam indignação por parte das pessoas, mas hoje causam. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm amigos e pessoas de boa índole, gente que trabalha, gente que se esforça, gente que estuda, gente que leva a sua vida no sentido de ter uma condição melhor, sem prejudicar os outros, sem pensar em si próprio,
respeitando a convivência. Quando nós paramos e pensamos assim, poxa, mas está tudo errado, é como se nós imaginássemos que Brasília fosse um fosso de moral ali, que quem cai ali vira o que viram, né? Seria muita inocência da nossa parte acreditar que tirar um partido, tirar um político, vai se resolver a situação. E não vai. Porque isso é algo que tem que partir de todo, é um movimento que tem que partir da sociedade como um todo. Eu dei o exemplo do cigarro, que é um exemplo típico, mas a gente vai chegar um dia em que não vai precisar ter uma placa ou uma lei dizendo que não se pode cometer o ato de corrupção. Vai estar em todos nós. A formação moral vai dar conta disso. Cláudia, mas nós vamos demorar para chegar. Ok, vamos demorar, mas a transformação, ela já está acontecendo. Podemos mudar. Quantas pessoas são honestas e comprometidas com a convivência? Caminhamos para construir uma sociedade melhor. E o processo já começou. Já não aceitamos muitas coisas que no passado ninguém discutiria. Temos que falar da ética olhando para frente. Falta a convicção de que somos capazes de mudar. Eu percebo um pouco isso nas pessoas, a desesperança, né, de que realmente nós tenhamos a capacidade de mudar, de fazer diferente. Mas nós temos que acreditar que é possível. E nas pequenas relações, nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, nós temos condições de acreditar que realmente estamos num processo melhor. E a doutrina espírita nos ensina isso. A doutrina espírita nos fala que todos nós somos espíritos em processo de evolução. Então nós vamos desencarnar um dia, mas com certeza, quando reencarnarmos, vamos reencarnarmos melhor do que somos hoje. E assim sucessivamente. Então realmente estamos num processo de transformação e de melhora. O prazer de uma convivência feliz seria igual ao mesmo prazer de nossas necessidades. Ou seja, nós temos que entender que satisfazer as minhas próprias necessidades, para satisfazer o meu prazer, aquele prazer que eu tenho em satisfazer minhas próprias necessidades, ele tem que ser igual ao prazer que eu tenho em respeitar a convivência. Ou seja, quando eu chego num lugar e eu, sei lá, numa fila de banco, eu tenho a oportunidade de passar na frente das pessoas, eu fazer aquela reflexão comigo mesmo e saber que eu posso esperar um pouquinho, porque eu vou respeitar quem chegou antes de mim. Eu vou respeitar aquela convivência. Eu acho que é esse o ponto em que nós temos que pensar, que os prazeres começarem a se igualar e que respeitar a convivência sempre é muito mais importante. A sociedade eticamente preparada é aquela que discute quais os princípios de convivência quer respeitar, que faz um diagnóstico de situações inéditas e tem rápido discernimento para aquele novo problema, que sabe comunicar de forma clara quais os princípios a respeitar, que prepara as crianças e os jovens para essas reflexões e que está institucionalmente preparada e aparelhada para bloquear as iniciativas dos que queiram interferir nesse processo. Então, quando a gente comenta assim, qual que é a melhor sociedade eticamente preparada para uma convivência melhor, é uma sociedade que permite isso, que faz esse diagnóstico das situações novas que se apresentam, que sabe comunicar para o seu povo, para as pessoas que convivem, quais são os princípios a serem respeitados, que prepara as crianças e os jovens para essas reflexões e que também está institucionalmente preparada para os eventuais desvios que ocorrerem, porque isso também é importante e faz parte. Tem uma frase de Kardec que eu acho ela ótima e que resume, pelo menos para mim pessoalmente, muito da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar
as más inclinações. Quando Kardec escreveu isso, ele nos passou uma lição importantíssima em relação a todas as informações que ele recebeu da doutrina espírita, a todas as revelações que foram feitas da reencarnação, da imortalidade do espírito, da lei de causa e efeito, da lei de livre-arbítrio, como tudo isso interage dentro do nosso processo evolutivo. Mas o que Kardec extraiu de mais importante foi exatamente a questão da transformação moral e os esforços que nós fazemos para domarmos as nossas más inclinações. Kardec podia ter dito aqui que reconhece o verdadeiro espírita quem sabe todas as perguntas de cor do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, quem vai no centro 3 vezes por semana, quem toma mais de 2 passes. Podia ter falado tudo isso, mas não. Ele disse que o verdadeiro espírita se reconhece pela transformação moral e pelos esforços que a gente faz. Quando ele diz os esforços, ele considera que todos nós que aqui estamos temos as nossas deficiências, e temos sim. Estamos vivendo num planeta de provas e expiações, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho certeza que cada um de vocês tem as suas. E Kardec reconhece isso e sabe que assim é. Agora, o que vai nos diferenciar no término dessa jornada é quais são os esforços que eu fiz para que isso fosse diferente, para que eu pudesse efetivamente ser uma pessoa diferente. As leis naturais e os princípios básicos da doutrina espírita: imortalidade, evolução, causa e efeito, livre-arbítrio e reencarnação. Nós temos que entender que o que nós que somos espíritas sabemos, somos espíritos imortais, ou seja, não iremos morrer. O nosso corpo físico sim vai deixar de existir, mas o meu espírito vai continuar vivo em estado de erraticidade. Então todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, todos os meus gestos, eu tenho que realmente pensar nessa questão da imortalidade, porque eu vou levar comigo tudo isso, vou carregar comigo isso. Evolução, todos nós que aqui estamos sujeitos a essa lei de evolução. Estamos aqui para aprender, vivemos experiências no sentido de nos aprimorarmos, de sermos melhores. Eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão nesse caminho, nesse processo evolutivo. Causa, efeito, livre-arbítrio e reencarnação. Sabermos que tudo que nós fazemos são causas que vão gerar efeitos. Se nós conseguirmos entender que todas as minhas atitudes e todos os meus gestos vão resultar em um efeito, e vejam, eu não estou falando castigo, não é isso, é efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos ruins. É simples assim, não é castigo de Deus, não é nada. Quando eu conseguir entender que a minha vida está regulada por essa lei, eu começo a pensar em fazer de forma diferente. E que as minhas escolhas, o livre-arbítrio é meu, eu que vou escolher, eu que vou optar por qual caminho eu quero seguir. E a reencarnação, que está mostrando para mim que todas as minhas atitudes e os meus gestos vão ter consequências, e a reencarnação vai ser uma amostra para mim dessas consequências. E para encerrar, o que nós queremos? Sermos regidos somente pelos nossos desejos e interesses pessoais, ou descobrirmos que renunciar a um desejo pessoal em algum momento em favor de outra pessoa pode ser algo muito enriquecedor. Não podemos forjar uma sociedade que sempre o mais forte vence. A gente não pode acreditar que uma sociedade se constrói onde só quem tem mais poder, mais força, mais condição saia sempre ganhando, saia sempre na frente. E por que a gente não pode fazer isso? Jesus nos deixou como ensinamento primordial que somos todos iguais e livres, e que exercermos o princípio da liberdade e igualdade é que nos levará a construirmos uma sociedade mais justa e fraterna. Jesus nos ensinou isso, nos ensinou que nós que estamos aqui, estamos vivendo em condições de igualdade, que
todos nós somos irmãos, que todos nós estamos convivendo, vivendo juntos e que a partir daí nós precisamos pensar na nossa relação e na nossa regra de convivência para realmente vivermos melhor. Eu desejo a todos uma noite de muita paz e espero que a gente possa sair daqui refletindo sobre o que nós dissemos aqui nessa noite. Muito obrigado a todos.